Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo. Não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra usar nos comentários dos vídeos, chats das lives e também pode contribuir com as produções através do botão valeu. Recados dados, se você gostar do episódio, não esquece o like que ajuda demais e o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Cara, o episódio de hoje é inédito em todas as camadas possíveis. Eu nunca fiz um vídeo corrigindo erros de alguém que fez um vídeo falando sobre Harry Potter. Mas pô, mó galera me mandou esse vídeo no direct do Instagram, pediu pra reagir, pra comentar, então lá vamos nós. Só pra deixar claro, eu não tenho absolutamente nada contra o Felipe Neto. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra atacar ele ou pra xingar ele ou qualquer coisa do tipo. Eu só vou simplesmente corrigir os erros que ele falou sobre Harry Potter nesse vídeo que ele fez sobre vilões sem qualquer sentido, falando do Voldemort e que o Voldemort era muito burro. Outra coisa que é bom deixar muito claro, eu também não tô aqui pra falar que o Voldemort não era burro, porque ele realmente era. E você talvez esteja se perguntando, Caco, como assim o Voldemort era burro? Ele não era de todo burro, mas ele era burro pra algumas coisas. A arrogância dele e o ego dele acabaram atrapalhando ele em alguns sentidos, tanto é que foi por isso que ele acabou sendo derrotado. Mas vamos ser mais pontual aqui, e eu vou pegando os pontos aqui a serem corrigidos, beleza? Vamos lá. Bastava ele ter antecipado o feitiço. Ele ia, tipo, petríficos totalos na mulher, Avada Kedavra no bebê. Acabou o filme. Acabou. Cara, isso fica claro ao longo dos livros. Nos filmes nem tanto, mas o Voldemort menospreza coisas que ele acha sem valor, como o amor de uma mãe por um filho, já que ele não teve isso, ele cresceu num orfanato, então ele é incapaz de entender isso. E pra ele, o maior poder não é o amor, ele menospreza isso. Então, óbvio que pra ele não faz sentido algum esse lance de, nossa, ele não era capaz de pensar que, tipo, nossa, ela vai se sacrificar pela criança e eu vou me dar muito mal. Não, na cabeça dele, ele era o mais poderoso de todos, ele ia chegar lá, ia matar todo mundo, matar o bebê e acabou. Exigir que o vilão pensasse isso, que o Voldemort pensasse isso, tira completamente, descaracteriza completamente toda a personalidade e toda a construção do Voldemort, tá ligado? Porque se ele pensasse isso, ele realmente não seria o Voldemort. Ok, isso não é nenhum erro do Felipe Neto, ele só tá questionando o porquê e eu tô explicando o porquê. O Voldemort realmente não pensaria isso, ele não pensaria isso. E outra, Voldemort usar petríficos totalos, o cara distribuir a Avada Kedavra, a intenção dele não era poupar ninguém, ele simplesmente mata a Lilian porque ela tava no caminho dele. Que petríficos totalos, mano, ele não é a Hermione que tá no primeiro ano pra usar petríficos totalos contra o Neville, não. Ele não ia usar isso, gente, assim, é bizarro pensar que o Voldemort ia usar um petríficos totalos ou qualquer coisa só pra tirar a Lilian da frente, tipo, não. É isso que a Sam falou, acho que ele tava cego no propósito e não sei se é uma magia tão comum assim. Realmente, não é uma magia comum. Não é uma magia comum. Tipo, o jeito que o Felipe falou, nossa, o amor da mãe por um filho já deve ter acontecido outras vezes. Não é uma coisa comum. O que muita gente acaba caindo no erro com Harry Potter é que a gente tem a visão, a gente acompanha a visão da história com o Harry. Então, tudo que acontece com o Harry é atípico entre ele e o Voldemort, é extraordinário, não é comum. Então, a gente tem essa visão de ser comum porque a gente tá acompanhando esse ponto de vista, mas não é. Então, tipo, não é comum. Inclusive, muita gente fala que só o Harry sobreviveu ao Avada Kedavra. Mentira, o Voldemort também. Porque o feitiço bate no Harry e volta pra ele. E ele só não morre porque ele tinha as Horcruxes. Isso não é bem um sobreviver, né? O corpo dele foi destruído, ele só ficou vivo por conta das Horcruxes. O que é falado na história que o Harry foi o único a sobreviver é que ele foi o único a sobreviver de fato ali, sem ele fazer toda uma magia, todo um amparo pra se proteger disso, tá ligado? O Harry só sobrevive pelo sacrifício que a mãe faz por ele. Só por isso. O Voldemort sobrevive, né, porque ele se torna menos do que um fantasma, ele mesmo fala isso, porque ele já havia feito Horcruxes, então não é a mesma coisa, não tem como comparar, tá ligado? Não é a mesma coisa definitivamente. Assim que ele percebe que o Harry tá com a Pedra Filosofal, no primeiro filme, tá o Quirrell tá com ele e, tipo, ele decide conversar com o Harry. Porque ele percebeu, diferente do Quirrell, a manobra que o Dumbledore tinha feito sobre esconder a Pedra Filosofal, porque o Harry vê a pedra lá no espelho, a pedra é colocada no bolso dele e realmente ela tá ali. E
o Voldemort entende isso, ele percebe isso. Ele percebe que o Harry tá mentindo quando ele fala o que tá vendo no espelho. E aí, ele tenta fazer o quê? Pô, é uma criança de 11 anos. Eu vou levar vou levar no papo, tá ligado? Vou falar que ele pode se juntar a mim, que ele pode rever os pais dele. E outra, você fala dos erros dele. Ele tinha tentado matar o Harry bebê, certo? E deu ruim pra ele. Deu ruim, né? Ele teve o corpo destruído e tal. Então ali ele tenta levar no lero. Isso é aprender com erro. Ele não vai direto tentar matar o Harry, porque se já deu ruim uma vez, poderia dar ruim de novo. Tanto é que fica provado que quando o Quirrell vai pra cima do Harry atacar o Harry, o Quirrell morre, né? Porque o toque no Harry, com o sacrifício ali da mãe do Harry, com o sacrifício da Lilian, com a alma do Voldemort estando no corpo do Quirrell, causava uma dor excruciante no Quirrell. Tanto que ele morre, ele fica lá, ele é deixado pra trás agonizando pelo Voldemort. Tudo que o Voldemort precisava fazer, ou executava ele de uma vez, ou esperava ele morrer. Ele deixa a Fênix entrar, apoiar a cabeça no ferimento do Harry e chorar, porque as lágrimas da Fênix curam. Felipe Neto, meu amigão, ele era uma lembrança. Pra ele fazer os ataques da escola, ele teve que possuir a Gina. Lembra disso? Ele, como lembrança imaterial, ele não conseguia fazer isso. Ele só conseguia através da mente das pessoas, você entendeu? Então, por isso que a Gina estava ali morrendo, pra que ele pudesse se tornar físico, palpável. Aí ele poderia fazer alguma coisa, saca? Ele até pega a varinha do Harry ali, beleza. Mas ele não ataca o Harry diretamente. Ele só faz o que ele pode, que é comandar o basilisco e ordenar ali que ele atacasse o Harry. Aí você fala que, tipo, ele poderia pegar a Fênix e assustar. Mano, você tá falando de uma Fênix, não de uma pomba, igual você colocou como exemplo ali, tá ligado? É uma fênix, a criatura foi lá e meteu a bicada no zóio do basilisco, que é uma criatura das trevas. Você acha que um sustinho a fênix meteu o pé, velho? Tá maluco? Não faz sentido, cara. Desculpa, mas você tá errado nisso aí. Mas como escritora, ela não passa de mediana. É buracos, né? Isso é bizarro constatar. De ideia, brilhante, genial. Tipo assim, difícil alguém superar, mas de execução da literatura, mediana. Beleza, Felipe Neto, é a tua opinião, mas os vários prêmios que ela ganhou de literatura dizem o contrário. Só que aí, mano, eu não vou ficar batendo nessa tecla, porque, tá ligado? Se você acha que é isso, ok. Tamo aí, o mundo é pra isso, né? As pessoas terem as suas próprias opiniões. Agora não é tão burrice dele, porque aí é burrice da Rowling. Uma das maiores burrices da Rowling foi criar o bendito do vira-tempo. Por que não voltaram no tempo e salvaram os pais do Harry? Por que não voltaram no tempo e mataram o Voldemort bebê? Ele ia matar o Harry bebê, pô. Erro clássico de quem não manja de viagem no tempo e de paradoxos temporais, tá ligado? Eu falando como se viagem no tempo existisse, mas não, é nesse contexto aqui. Seguinte, o paradoxo temporal usado no universo de Harry Potter é o paradoxo de Bootstrap. É um paradoxo bem famoso que defende que não existe um início, né? Que tudo é um ciclo. É igual a viagem no tempo vista em Dark, sabe? A série Dark. Por exemplo, o Harry e a Hermione, eles sempre voltaram no tempo, eles sempre salvaram o Sirius e sempre salvaram o Bicuço. O Bicuço nunca foi morto, certo? E o Sirius nunca foi entregue. Isso no próprio livro fica muito claro. Eles, quando acham que eles ouviram o Bicuço, é que no filme parece que eles veem o Bicuço sendo executado, mas eles não veem, eles só escutam o barulho do machado. E aí, eles realmente escutam o barulho do machado e na primeira vez, o barulho do machado foi o barulho na cerca batido, né? No filme mostra na abóbora, mas no livro é na cerca. É o barulho do machado na cerca. Então o Bicuço nunca morreu. Pra dar um exemplo muito besta e muito simples e muito rápido de paradoxo de Bootstrap, vai. Por exemplo, eu tô aqui no meu quarto de boa, aí chega um eu do futuro com instruções pra eu construir uma máquina do tempo. E aí ele fala, você vai construir essa máquina do tempo, e aí quando você concluir, você vai entrar nessa máquina, você vai voltar e vai entregar pra você mesmo. Ok, eu faço isso, levo anos construindo a máquina do tempo, quando ela tá pronta eu volto e entrego pra mim mesmo. Como isso poderia ser possível se o meu eu que construiu a máquina do tempo só construiu porque recebeu instruções do meu eu do futuro, que voltou no tempo? Quem ensinou ele a construir a máquina do tempo? Entendeu? Não tem um início. A nossa cabeça vai buscar um sentido? Vai, porque não tem lógica, por isso que é um paradoxo. As coisas só acontecem daquela forma na história justamente porque eles já haviam voltado no tempo. A viagem no tempo não mudou nada. A intenção é que a gente ache que mudou, mas o plot vem quando eles justamente já haviam voltado e já haviam feito tudo aquilo. Por isso as coisas acontecem daquela forma. E dicas vão sendo dadas a todo momento, até no filme mesmo, quando a Hermione joga a pedrinha lá na cabana do Hagrid, e antes a gente já tinha visto a pedrinha sendo jogada, ou seja, a viagem no tempo sempre
acontece, entendeu? É um ciclo que não tem início, não tem meio, não tem fim, ela sempre acontece. Além disso, o tempo não volta mais do que 5 horas sem causar danos absolutamente catastróficos ao tempo e às pessoas envolvidas na viagem no tempo e pessoas que têm relação com as pessoas que estão envolvidas na viagem no tempo. Isso também é explicado no texto sobre o vira-tempo que foi publicado no extinto Pottermore, que agora é o Wizarding World, onde era estabelecida ali todas as regras da viagem no tempo. Tanto que o vira-tempo de Criança Amaldiçoada é um vira-tempo diferente, é um vira-tempo que quebrou essa limitação das 5 horas sem causar danos. Então é por isso que quando o Harry vai lá no lago e conjura o patrono, ele fala: ah, não foi meu pai, foi eu mesmo, eu sabia que eu podia fazer porque eu já tinha feito. Isso faz sentido? E a Hermione fala: não, cara, é simples. É simples, na realidade não é tão simples, mas fica simples de entender. Inclusive eu tenho um episódio sobre viagem no tempo explicada de Prisioneiro de Azkaban aqui. Se você não quiser confiar no que eu tô falando, assista, por exemplo, Ciência Todo Dia. O Pedro explica muito bem sobre paradoxos temporais. Tem vários outros canais que explicam sobre viagens no tempo, e aí eles até citam aqui a viagem no tempo de Vingadores, mas são viagens diferentes, são paradoxos diferentes, são tipos diferentes, roupagens diferentes de viagem no tempo. Em Harry Potter é uma. Por isso que Criança Amaldiçoada não faz tanto sentido, porque eles quebram esse paradoxo. Então, só falei tudo isso pra resumir. Por que que eles não voltaram no tempo pra salvar os pais do Harry? Porque se alguém já morreu, essa pessoa vai morrer sempre, tá ligado? O que acontece é que se o Harry tivesse voltado no tempo pra salvar os pais, ele teria falhado, entendeu? Porque os pais dele morreram e não tem como trazer de volta. Mano, isso fica claro o livro inteiro. Não existe magia capaz de trazer os mortos de volta à vida. Não existe. Aí beleza, ele fala: ah, depois a J.K. Rowling até destrói os viratempos lá no 5º livro. Realmente, ela destrói porque causava essas inúmeras perguntas aqui, tipo, por que que não voltou pra salvar os pais, tá ligado? Exatamente por isso. O que o Voldemort precisava? Ele precisava do sangue do Harry. Só isso. Ele decide infiltrar um capanga, se fazendo passar pelo Professor Moody, pra fazer o Harry ser incluso no torneio Tribruxo, pra fazer ele ganhar o torneio Tribruxo, pra na última cena ele tocar numa chave de portal. Primeiro, vamos observar algumas coisas aqui. Beleza, se o Harry simplesmente sumisse de Hogwarts no meio do ano letivo, sem mais nem menos, vocês acham que ninguém ia desconfiar? Ninguém ia simplesmente perceber que tinha alguma coisa errada? Agora, acontecendo no torneio Tribruxo, ninguém ia desconfiar. Os únicos que desconfiam, voltando a estabelecer aqui, são as pessoas mais próximas, você entendeu? Tanto que a escola inteira fica contra o Harry, falando: ah lá, ele quer fama, quer atenção, se inscreveu no torneio Tribruxo. Ninguém acredita que ele realmente não fez aquilo, porque o Voldemort quer fazer as coisas por baixo dos panos. Ele queria fazer com que parecesse máximo um acidente no torneio, entendeu? Pra fazer tudo debaixo dos panos, pra quando tudo se erguer, ele já tivesse estruturadaço, com tudo tomado, entendeu? Que aí pensa como seria muito mais difícil pra vencer ele, pra tirar ele do poder, pra derrotá-lo, entende? Por isso. E mano, exame de sangue, não existe isso no mundo bruxo, tá ligado? Os curandeiros lá do Senmungus, eles não fazem esse tipo de coisa. O Moody ia falar assim: não, vem cá, deixa eu tirar seu sangue. E o Harry ia falar: não, claro, pode tirar com toda certeza aí, de boa, tranquilo. E o Harry não confiava tanto assim no Moody, não. Ele realmente não confiava. No livro fica muito claro que ele tem ele acha estranho algumas atitudes do professor, mas claro que ele não desconfiava que era um impostor, mas ele achava meio estranho. No cemitério foi bem... No cemitério é constrangedor, a cena é constrangedora, mas tem uma justificativa ali. E aí ele mesmo fala: não, ali dá pra entender, é o ego dele, tá ligado? Que ele, é o ego dele que faz ele ser burro. Exato! O vídeo poderia ser encerrado aqui, tá ligado? É realmente o ego do Voldemort que faz, ele quer humilhar o Harry, porque pra ele ter sido destruído por um bebê, ter sido frustrado de pegar a pedra lá no primeiro ano por uma criança de 11 anos, depois o seu diário lá ter sido destruído por uma ainda criança de 12 anos, era inaceitável. Então ele tinha que humilhar o Harry, tá ligado? Ele tinha que humilhar o Harry, porque era parte da personalidade dele, e de fato isso era uma tremenda burrice dele, porque ele era extremamente arrogante e tinha o ego lá em cima, ele não conseguia perceber os próprios erros dele, tá ligado? Ele, com o ego e a arrogância lá no talo, ele não conseguia ver que ele estava errado. É simples, as pessoas fazem muito isso na vida real também. Tá ali o Harry preso, é só ele dar Avada Kedavra, acabou. Não, agora é a hora que ele vai
conversar com o Harry, explicar Humilhar. todos os planos dele e depois ainda dar uma chance dele se defender. Assim, é inacreditável. A intenção dele era, todo mundo fala que você me derrotou e tal, só que você era só um bebê, foi pelo sacrifício da sua mãe. Toma aqui a varinha, você vai ter a chance de me derrotar de verdade. Porque na cabeça dele, o Harry nunca ia derrotar ele. Na cabeça dele, não iria acontecer priori incantatem, tanto que ele fica com medo quando as varinhas são interligadas. Ele fica com medo disso. Voltando ao principal, porque o Voldemort não estudava coisas que ele não achava importante, ele não dava valor, ele menosprezava essas coisas, portanto, ele não tinha o conhecimento sobre tais coisas. E sim, isso é uma grande burrice, com certeza é uma grande burrice. Foi o que eu falei no início do vídeo, eu não tô aqui pra falar que o Voldemort não era burro, não. Realmente, nessa parte, o Voldemort tá fazendo por burrice, mas não porque não faz sentido, tá ligado? Não é que não faz sentido isso. Não é que, nossa, não tem sentido nenhum o Voldemort fazer isso. Na construção do personagem faz sentido demais, porque se ele não fizesse, justamente não ia fazer jus à construção do personagem, tá ligado? Ele é construído dessa forma, um arrogante, um cara que se achava mais poderoso que todo mundo, que pra ele, mesmo o Harry tendo escapado quando era um bebê, mesmo o Harry tendo escapado lá com 11 anos, mesmo o Harry tendo escapado da Câmara Secreta, pra ele o Harry só tava tendo sorte, a ajuda dos outros, e ali naquele momento que tava só ele, sem o Harry ter ninguém pra defender, ele fala, não, toma aqui uma varinha e você vai duelar comigo em pé de igualdade, pra mostrar que ele era superior. É por isso que ele faz isso. E vamos ser bem sinceros aqui, meu amigo. Se a varinha do Harry e a varinha do Voldemort não fossem irmãs, o Harry tava lascado. Ele ia tomar um Avada Kedavra no meio da fuça, a alma do Voldemort seria destruída, provavelmente como aconteceu lá em Relíquias da Morte, e o Harry ainda sobreviveria. Mas aí aqui a gente entra num campo do e se. Vai saber se o Harry voltaria do limbo, como ele fez, porque o Voldemort já tinha usado o sangue do Harry ali naquele momento e já tava prendendo ele à terra. Mas o Dumbledore não tava morto, então o Harry não teria a conversa com o sábio, que era o Dumbledore, explicando pra ele que ele poderia voltar, explicando que tinha dado errado ou não no plano do Voldemort. Mas enfim, esse detalhe é tema pra outra história, pra outro assunto, pra outro vídeo. O ponto é, o Voldemort não fazia ideia que as varinhas eram gêmeas, então ele vai atacar o Harry, pra ele tava certeiro que ele ia matar o Harry, e ele nem sabia que parte da alma dele vivia dentro do Harry. Aliás, ele não sabia disso até o fim. Então faz sentido ele ficar humilhando, atacando o Harry, porque ali o Harry tava nas mãos dele, tá ligado? Não tinha como o Harry escapar dali, não tinha, tava cercado de comensais da morte pro Voldemort, na visão do Voldemort, não tinha como o Harry escapar, ele tava cercado de comensais da morte, longe da escola, longe de todos que protegiam ele, então era certo. Por que que ele ia pensar, nossa, vou matar rapidão aqui só pra garantir? Não, ele quis humilhar e humilhar e humilhar. Por que ele não botou uma memória, uma sensação no Harry pra ele só querer pegar a profecia? Era só isso que ele precisava. Meu amigo, o Harry nem sabia o que era profecia. Como que o Voldemort ia criar uma história ali explicando o que era profecia, que era importante pro Harry ir lá pegar? Simplesmente. Aí o Harry ia cair pra caramba nisso, né? Ia falar, não, o Voldemort tá explicando que eu tenho que ir lá pegar a parada, então eu realmente vou. Isso o Harry não iria ver como uma armadilha. O Voldemort usa o senso de heroísmo do Harry, que ele sabe que o Harry tinha. Ele sabe que o Harry era assim. Tanto que a Hermione fala, Harry, você tem a mania, né? Ela até fala meio sem jeito isso. Você tem a mania de querer salvar as pessoas. E então o Voldemort usa isso pra atrair o Harry pro Ministério. Isso é muito mais inteligente do que ele colocar uma memória de profecia na mente do Harry, que aí sim o Harry ia achar que era armadilha, tá ligado? Não, ele vai e manda o Harry pra lá pronto pra guerra. Quando chega, guerra. Quebra todas as profecias, quebra todos os vira-tempos, explode a porra toda, porque ele é burro! Burro! Mano, realmente o Voldemort, ele é tão arrogante, tem o ego tão lá em cima, que ele acha que o Harry ir pronto pra lutar ali no Ministério era simplesmente equivalente a nada. Mesmo o Harry já tendo escapado outras vezes dele, o que torna ele, de fato, realmente um cara burro, uma atitude burra nesse sentido. Realmente, ok. Mas pra isso você tem que entender a visão do vilão, como ele enxerga as coisas. Por que nunca, em nenhum livro, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o Voldemort ou seus aliados tomaram uma Félix Felicis? É, né? E não só ele, porque ninguém do outro lado também. Fica muito claro o efeito da Félix Felicis no livro, que é um placebo. Fica muito claro, tá ligado? Muito claro. Muito claro. Tanto que o Ron acha que tomou a poção e faz uma partida brilhante de quadribol. O que acontece é que ele simplesmente tava confiando nele mesmo. Tipo, você tá ligado? É isso que a Félix Felicis faz. A pessoa só tem um excesso de confiança tão gigantesco que ela faz as coisas darem certo. O Harry,
até a Hermione explica. O Harry toma, né, a poção pra conseguir a lembrança ali do Slughorn. Beleza, dá certo, mas por quê? Por quê? Porque a poção deu ao Harry a confiança que ele precisava, tipo, sempre existiu dentro dele essa confiança, pra ele conseguir essa memória, entendeu? Ele conseguiu a memória porque ele colocou pra fora essa confiança, ele exerceu essa confiança que sempre teve nele, mas que a poção, ele tomando, ele realmente acreditou que ele poderia conseguir. Tanto que ele pergunta pro Dumbledore se o Dumbledore já tinha tomado a poção, e o Dumbledore responde que já tinha tomado, mas só de forma recreativa, porque ele não acreditava muito nesse lance de sorte, que ele preferia fazer a própria sorte. Lembrando, o Dumbledore e a Hermione, através dos livros, falam pela J.K. Rowling. Quando a autora quer explicar alguma coisa, isso ela deixou claro em diversas entrevistas, ela usa o Dumbledore para explicar ou a Hermione para explicar. Então, a explicação tá no livro. A Hermione fala pro Harry que ele conseguiu porque ele realmente já tinha isso dentro dele, que ele já tinha essa confiança dentro dele, e o Dumbledore fala que ele preferia fazer a própria sorte, que ele não botava muita fé na Félix Felicis. Você imagina mesmo o Voldemort, que se acha o com perdão da palavra aqui, porque eu sei que tem criança que me assiste, ele se achava o bonzão, o poderosão, ele ia simplesmente tomar uma poçãozinha pra aumentar a sorte dele. Aí, meu irmão, é matar a personalidade do personagem, tá ligado? É matar toda a construção dele, você entendeu? Bruxos como o Slughorn tomam Félix Felicis na batalha de Hogwarts. O Harry até deixa Félix Felicis pro Ron e pra Gina, quando ele vai lá na caverna com o Dumbledore, ele deixa a poção ali pros amigos tomarem, né, no caso da batalha. Só que essa poção, ela só potencializa o que a pessoa tem dentro dela ali, sabe? O Voldemort não tinha chance de derrotar o Harry porque ele era um estúpido por tudo que ele fazia, por todos os erros que ele cometia, tá ligado? Então, de que adianta? Ele precisa colocar os pedaços de alma dele em objetos. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser objeto ou ser vivo também, qualquer coisa. Se ele tivesse escolhido um sapato velho, ninguém teria encontrado o sapato velho. Ninguém teria destruído o sapato velho se ele tivesse escondido bem escondido. Aí aqui na parte de Enigma do Príncipe, né, ele fala sobre o Voldemort, por que ele não fez as Horcruxes com objetos completamente aleatórios? E eu vou ter que concordar, porque... Porque assim, é o que faria mais sentido. Mas voltando, conhecendo o Voldemort, Enigma do Príncipe, a gente estuda toda a infância do Voldemort. O Dumbledore mostra tudo relacionado à infância do Voldemort, como ele tinha esse senso de grandeza e por que ele escolhe esses objetos, tá ligado? Então, tipo, para o Voldemort faz sentido, até porque são objetos que estavam perdidos e desaparecidos. O anel, que sim, era o Horcrux, que você falou que a pedra não tava ali, aí depois você até falou que não lembrava, né, Felipe? Mas a pedra estava, assim, no anel, que lá na lembrança, o avô do Voldemort mostra o anel pro funcionário do ministério, e ele fala, tá vendo aqui? É o brasão dos Peverell e tal. E aí tá a Pedra da Ressurreição ali. O Dumbledore só coloca, inclusive, o anel na mão, porque era a Pedra da Ressurreição e ele queria, desesperado num momento ali de fraqueza, ver a sua família de volta. E aí é onde acontece a maldição na mão dele, justamente porque o anel tinha sido transformado em Horcrux. E aí ele destrói a Horcrux, salva a Pedra da Ressurreição e esconde dentro do pomo. Ok, agora sobre os objetos, eram objetos perdidos. A taça de Helga Hufflepuff, que pertenceu à própria fundadora. O medalhão que era da família dele e que ele conseguiu recuperar. Eram objetos que ninguém sabia. A Hepzibah Smith, que era a dona do medalhão que comprou lá da Borgin & Burkes, e dona herdeira, né, de Hufflepuff, que era descendente de Hufflepuff e tinha taça, eram objetos que ninguém sabia. O diadema de Ravenclaw tava desaparecido há séculos, então pra ele, são objetos muito importantes. São sim, mas ninguém sabia onde tava. Ele achava que só ele ia saber onde tava, o que ele não contava. E realmente, 99,9% das pessoas não sabiam. O Dumbledore começa a estudar sobre tudo isso quando ele vê que o Harry sobrevive lá na noite do ataque. Ele percebe tudo ali, ele percebe como que o Slughorn fica aliviado quando o Voldemort morre, você entendeu? Ele percebe que o Harry ter sobrevivido e ter ficado com uma cicatriz ali poderia ter alguma coisa a ver. E aí lá quando o diário é destruído, né? Isso ele já tinha algumas suspeitas. E aí, lá quando o diário é destruído, anos depois, que tem tudo que acontece no diário e tudo que o Harry conta, ele percebe que aquilo era um Horcrux. Podia ser um Horcrux e ele começa a se aprofundar e ir atrás das lembranças pra estudar. Você acha que o Voldemort ia contar com isso? Você ia contar com isso? Se fosse você ia contar com isso? Eu duvido. Ninguém contaria. Ninguém contaria. Porque ele achava que ele tinha enganado todo mundo. O Voldemort achava que ninguém sabia dos planos dele. Um erro. Completamente um erro.
era um erro. Mas isso torna ele um burro nessa parte? Eu acho que não. Nessa parte, não era burrice, porque ele realmente achou que tinha feito toda a estrutura necessária ali por conta das Horcruxes e escolheu os objetos e tudo. Ninguém sabia. Quer dizer, ele achava que ninguém sabia, mas a maioria mesmo das pessoas não sabia. Quem sabia era o Dumbledore, que pesquisou e foi atrás. As outras pessoas não. Ninguém pesquisou, ninguém foi atrás. Sacou? Não é uma coisa tão comum assim. Então, no nosso ponto de vista porque a gente tá acompanhando a história do ponto do Harry, do Dumbledore, ali, mergulhando nessa pesquisa pra derrotar o Voldemort. As outras pessoas do mundo não faziam ideia. Fez uma caverna gigante. Aí no meio da caverna ele coloca um bagulho quase iluminando, falando, tá aqui. Talvez você não tenha entendido que era tipo uma armadilha, né? Primeiro, pra entrar na caverna, tinha que dar um pagamento de sangue. Ela tava lacrada por magia, tinha que se enfraquecer pra entrar. Quando a pessoa fosse lá na bacia tentar pegar o que quer que estivesse escondido, ela ia tomar aquela poção do desespero, que não é uma água, é uma poção do desespero. Ela ia tomar, ia ficar alucinada, sendo torturada com lembranças horríveis, tentar beber água e se afogar, ser puxada para baixo pelos Inferi e morrer afogada. Tanto que o barco estava encantado para somente uma pessoa, não para duas. Quer ver? Vou pegar aqui um negócio. Ó. Então teremos de atravessar o lago para chegar até Horcrux? Acho que sim, respondeu Dumbledore. Ahá, exclamou Dumbledore, tornando a parar. Dessa vez, Harry realmente colidiu com ele. Por um momento, o garoto oscilou na beira da água escura. Aí o Harry vem aqui, ó. Harry examinou o barco, era realmente muito pequeno. Não parece ter sido construído para duas pessoas. Será que nos aguentará? Não será peso demais? Dumbledore riu. Voldemort não deve ter se preocupado com o peso, mas com o poderio mágico que cruzasse o seu lago. Eu pensaria que ele deve ter lançado um encantamento sobre o barco de tal ordem que apenas um bruxo por vez pudesse usá-lo. Ou seja, a pessoa iria sozinha até a pedra, iria tomar a poção sozinha, iria beber ali a poção, ficar desesperado e tentar tomar água e seria afogada. Nesse ponto, colocamos aqui um erro. Ele jamais imaginou que iam em duplinha ali, igual o Harry e o Dumbledore foram. O que também, sendo bem sincero, o Harry quase foi morto, né? Então, pra vocês terem noção que era uma armadilha aquilo. Ok, uma armadilha que não deu tão certo. E aí ele fala sobre o monstro, que ele levou o monstro e simplesmente deixou o monstro lá pra morrer. E aí ele fala, pô, muito burro, né? Porque ele não considerou que o monstro era um elfo doméstico que ele podia aparatar diferente dos bruxos. Felipe Neto, aqui você tá certíssimo, mano. Certíssimo. Realmente, o Voldemort foi bem tapado aqui. Só que o monstro não voltou porque o Regulus chamou. A ordem foi simplesmente a seguinte. Vai, faça o que o Lorde das Trevas ordenar e quando você terminar, volte. Então por isso que ele voltou. Que ele tinha terminado o que ele tinha feito. E aí você também fala que, nossa, coitado do monstro. Tomou 2 vezes a poção, porque o Bruno pergunta que ele queria saber como foi que o Regulus descobriu. Bruno, capítulo A História do Monstro, no livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Lá o monstro narra tudinho o que aconteceu. Tem lá bonitinho. Se você não quer ler, também tem vídeo aqui no Caldeirão Furado, se você quiser assistir. Se você também não quiser, tá à vontade. O que acontece? O monstro não toma. É o Régulo quem toma. Tanto que é aí que acontece o sacrifício do Régulo pelo monstro. É quando ele troca a Horcrux falsa pela verdadeira, justamente porque ele via que o que o Voldemort fazia era uma aberração, sabe? Era, tipo, violento, era vil, era cruel. Tudo bem que ele esperou tempo demais, né? Ele ficou ali como comensal da morte. Quando ele percebeu as coisas cruéis, ele viu que aquilo não era pra ele. E quando usou o elfo pra fazer aquilo, foi a gota d'água. E aí ele foi e se sacrificou. Mandou o elfo embora, tomou a poção no lugar dele e se afogou. Então foi isso que aconteceu. E uma outra coisa que eu tava vendo, eu vi o Enigma do Príncipe esses dias, né? O filme mesmo. E o Snape chega e fala pra Bellatrix, não, ele pertence ao Lorde das Trevas. Só que não podia amarrar o Harry e levar junto e falar, vai, Voldemort, mata ele. Não. Claro, em Ordem da Fênix o Voldemort retornou, a mídia assumiu que retornava aquele que não deve ser nomeado, mas ainda assim, na sequência, o Voldemort tava agindo por baixo dos panos. Não tinha nenhuma aparição dele assim na cara das pessoas, ele matando as pessoas e isso sendo noticiado na mídia. O que tava sendo noticiado era família trouxa é morta, família de duendes é morta, família trouxa desaparecida. E a Hermione fica até revoltada porque as pessoas estavam agindo como isso não fosse um perigo realmente verdadeiro. Só que
era justamente porque o Voldemort estava agindo por baixo dos panos. Tanto que ele tomar Hogwarts depois, tomar o Ministério da Magia, fazer um governo fantoche, colocar o Harry como inimigo público e fazer as forças policiais que agora eram comandadas por ele irem atrás dessas pessoas, era pra fazer justamente o que ele não conseguiu fazer na primeira guerra que ele falhou, que foi tentar dar um golpe no Ministério e tomar ali, entendeu? E usar e forçar as pessoas essa ideologia dele, puro sangue. Então, pra ele não cometer o mesmo erro, ele vai lá, domina, ele não adianta simplesmente pegar o Harry, sequestrar o Harry e levar embora, tá ligado? Porque as pessoas iam realmente falar, pô, realmente o Voldemort tá por trás disso, tá ligado? Porque a sociedade bruxa, como um todo, era manipulada pela mídia. Quem sabia que o Voldemort realmente tinha retornado era o círculo ali do Harry mais próximo e algumas outras pessoas que acreditavam no Harry. Você entendeu? Então é por isso que eles não levam o Harry, porque tinha todo o plano realmente do Voldemort. Tinha realmente um plano que é um plano que faz muito sentido. Fazer tudo debaixo dos panos. Tanto é que se fosse o contrário, o Voldemort simplesmente mataria lá o Ministro da Magia atual, se nomearia Ministro da Magia e acabou. Ele não fez isso. Ele colocou o quê? Um ministro fantoche, num governo fantoche, todo manipulado por ele. A maior burrice de todas, aí, né, é coisa mesmo de Hitler, que era outro asno nesse sentido também. Voldemort defendia a pureza do sangue. Cara, isso é mau caratismo. Você ser supremacista, você achar que uma raça é superior à outra, é que você... Não é que você é burro, você é mau caráter, tá ligado? É isso. É falta de caráter. E beleza, acreditar fielmente que alguém é superior a outro é tão mau caráter que chega a ser burrice, mas isso é parte do personagem, tá ligado? Não tem por que apontar isso como uma burrice, tipo assim, ah lá, que burro que ele é isso. É parte dele. Ele é o vilão, ele tem... É justamente por isso que ele é o vilão, porque ele queria ser superior, porque ele achava que só bruxos eram superiores. Aliás, ele ainda usava isso como desculpa, porque pra ele só ele era superior. Ele matava sangue puro que se opunha a ele, ele matava seus próprios seguidores se desse vontade. Saca qual que é? Não é nem tão burrice da parte dele. Ele usava isso como um meio de manipular os seus seguidores, mais burros ainda. E, sinceramente, eu não entendo como que o Voldemort não conseguiu entrar em Gringotts, sendo que o Harry conseguiu. Primeiro que o Harry tava com um duende junto pra invadir, né? Um duende que era funcionário do banco e que deu a fita. Vamos dizer que ele deu a fita pro Harry poder entrar ali, ajudou o Harry a entrar. O Voldemort, não é que ele não consegue entrar. O Quirrell entra em Gringotts, só não consegue roubar a pedra, porque o cofre já havia sido esvaziado. Então, ele definitivamente consegue entrar. O Voldemort é tão burro que ele acha que só ele sabe da sala precisa. Mano, qual que é a função... Qual que é exatamente a função da sala precisa? Ela faz o quê? Oferece o que você precisa. Se você quer uma sala pra você esconder alguma coisa, a sala vai estar cheia de coisas, certo? Então aquilo foi a sala que ofereceu. Aquilo não foram pessoas que foram colocar. Claro, tinha um monte de coisa que pessoas esconderam ali, mas pra ele, a sala simplesmente estava oferecendo lugares, coisas, opções pra ele esconder coisas. Simplesmente por isso. E outra, a escola tinha milhares de anos, literalmente. Então, pra ele, se alguém soubesse da sala precisa, foi antes do tempo dele, não ali com ele, porque realmente no tempo dele ninguém falava sobre. Logo, ninguém sabia. Por que ele levou a Nagini pra batalha final de Hogwarts? Ele leva ela pro meio da guerra pra ela ser morta e acabarem todas as Horcruxes do Voldemort. Sabe, é uma burrice. Mano, a Nagini não era um pet, Felipe Neto. A Nagini não era um pet, cara. A Nagini era uma assassina. Ela matava pelo Voldemort. Então ela era tão importante. Aliás, ela era mais importante pro Voldemort do que até os outros Comensais da Morte, porque ela matava os inimigos do Voldemort. Ela seguia ordens dele. Ela era uma general dele também. Ela era uma tenente dele também. E outra, ela estava... Quando ele descobre, e ele sabe sim, você falou que ele não sabia que as Horcruxes estavam sendo destruídas. Ele sabe, porque antes dele ir pra Hogwarts, o Harry consegue, né? O Harry, pela ligação de mente que eles têm ali, de mente e alma, o Harry vê ele indo checar as outras Horcruxes. Porque, olha, não foi tão burro, né? Como você tá dizendo que ele é muito burro. Ele foi checar as Horcruxes nos esconderijos. Então ele vai na casa dos Gaunt, ele vai na caverna, você entendeu? Ele vai vendo que as Horcruxes não estão nos lugares que ele escondeu. Aí ele vai pra Hogwarts. E aí ele já manda Comensais da Morte ficarem lá na sala comunal de Ravenclaw. Porque naquele momento ele descobriu que o Harry tava atrás das Horcruxes dele, que o segredo dele havia sido exposto. Então ele manda eles irem pra sala da Ravenclaw porque ele imaginou que o Harry
faria esse movimento pra tentar descobrir alguma coisa sobre a Horcrux, porque o Harry sabia que a Horcrux tinha alguma coisa a ver com a Ravenclaw. No filme não deixa claro, mas no livro ele já sabia, tá? Que tinha a ver com a Ravenclaw. Ou seja, então o Voldemort sabia que as Horcruxes tinham sido destruídas. E por que ele leva a Nagini? Cara, a Nagini fica protegida 100% do tempo da batalha. O Voldemort não está na batalha com a Nagini. Ele está na Casa dos Gritos, porque, além de tudo, ele é um covarde, porque as pessoas estão lá lutando, se matando, e ele tá na Casa dos Gritos lá, só esperando. E a Nagini está em uma proteção, flutuando, justamente porque ele tava protegendo a Horcrux dele. E aí, o que ele faz? Ele chama o Snape na Casa dos Gritos e a Nagini mata o Snape. A Nagini não é como no filme que tá lá solta e vai e ataca o Snape. Não, ele chama na Casa dos Gritos, ele abre a proteção da Nagini, a Nagini sai da proteção e mata o Snape ali num lugar isolado, onde só tá o Voldemort e o Snape. E aí, quando é que o Voldemort aparece na batalha com a Nagini? Quando o Harry já tava supostamente morto. Quando ele achou que já tinha vencido e quando o símbolo de maior resistência, que era o Harry Potter, tava abatido ali, tinha sido morto, entre aspas, por ele chega lá de boaça com a Nagini sem proteção. Então ele não leva a Nagini pra batalha, como você diz. Se levasse, poderia ser burrice, mas faria sentido porque a Nagini é uma assassina que cumpre as ordens do Voldemort, mas ela estava protegida desde o momento em que ele soube, antes de chegar em Hogwarts, que as Horcruxes estavam sendo destruídas, que elas tinham sido encontradas. Bom, é isso, o Felipe Neto finaliza o vídeo então, né, dizendo aí sobre os erros do Voldemort. Em partes eu concordo com alguns, mas tem vários outros que dá pra se listar, né, de por que o Voldemort realmente, praticamente ali, desenhou o seu próprio fim, planejou, parece que ele planejou seu próprio fim, né, com os erros que ele teve. Mas esses erros que você colocou, Felipe Neto, na realidade não estão errados. Alguns deles, né, os que eu corrigi aqui pelo menos, foi só uma falta de atenção aí sua, de entendimento sua. Talvez você tenha pesquisado e não tenha entendido, mas não tem problema, o Caldeirão Furado tá aqui pra isso, pra sanar não só a sua, mas todas as dúvidas de Harry Potter. E antes que alguém me chame de fanboy, que eu tô passando pano ou qualquer coisa, não, mano, meu canal existe há 8 anos e eu realmente pesquiso, eu realmente vou atrás das coisas que eu falo aqui. Eu não invento, sabe? Eu simplesmente pesquiso. Eu vou atrás de entrevistas da autora, o que ela explicou sobre, o que ela falou sobre, o que está no livro, o que não está no livro. E se você quiser assistir a história completa do Voldemort, tem um episódio aqui, ó, de mais de 1 hora, lindíssimo, incrível, sobre a vida do Voldemort, e lá dá pra perceber bem os erros dele. Então é isso, lembrando mais uma vez, não, esse vídeo, ô Felipe Neto, não sei se você vai assistir isso, provavelmente não, tenho quase certeza que não, mas eu não tenho nada contra o Felipe Neto, nada contra ninguém, nem contra as pessoas ali do vídeo, não tenho nada contra vocês, beleza? Fiquem em paz aí, mas era isso, só corrigindo. E espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Se você gostou, dá o like, se você gostou, se inscreve. Se você não gostou, desculpa, não posso agradar todo mundo, é isso. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.